Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan, sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Davana e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre nossa entrevista lá no consulado americano. Isso aí, a gente já postou um vídeo aqui no canal mostrando lá a nossa viagem para Brasília, todo o processo antes lá do visto. É muito importante que você assista aquele vídeo para depois olhar esse daqui. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como foram as perguntas, como foi a nossa entrevista lá, né? Isso, a gente vai dar algumas dicas e também vamos falar um pouquinho dos documentos que a gente levou. Então acompanhe o vídeo aí até o final para você não perder nenhuma dica. E antes de mais nada, vamos contar para vocês que nosso visto, foi aprovado, nosso passaporte já chegou com o nosso visto americano. Agora a gente pode viajar para os Estados Unidos. E a gente vai contar um pouquinho para vocês, então, os documentos que a gente levou. Antes de entrar nos documentos, a gente assistiu vários vídeos sobre entrevistas, sobre documentação que precisa levar, a gente viu vídeo de agências que dão dicas, a gente viu vídeo de pessoas também que compartilham como foi a experiência da entrevista, né? E a nossa entrevista foi um pouco diferente, teve algumas perguntas um pouco diferentes aí vamos dizer, do padrão, por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para vocês para compartilhar um pouquinho da nossa experiência e acredito que isso pode ajudar você também na hora de fazer lá a sua entrevista. É isso, a gente levou uma pasta de cada um, né? Nós somos em 3 pessoas e nós levamos uma pasta de cada um com os documentos separados ali de cada pessoa. Claro que eu e o Darlan, a gente tinha documentos em comuns, né? E aí alguns documentos só ele levou, né? Mas vamos contar aí pra vocês então o que a gente levou. Eu levei uma pastinha assim, bem graúda, assim, com bastante coisa dentro, muito documento. Primeira coisa são os documentos aí de comprovação de bens, se você tem casa, se você tem carro, moto, essas coisas, são os comprovantes básicos. E nós levamos também os comprovantes de renda, né? Comprovar nossa renda, os nossos vínculos aqui no Brasil, vínculos de emprego. Eu, por exemplo, eu levei meu contra-cheque, porque eu tenho um emprego fixo, né, aqui no Brasil, levei o contra-cheque, levei imposto de renda, né, os dois, nós levamos imposto de renda. Sempre tem que levar esses documentos, assim, que comprove que você tem uma renda e que você tem um vínculo aqui no Brasil. E diplomas também a gente levou, faculdade, pós-graduação. Então o pessoal instrui que a gente leve o máximo possível de documento que mostre aí que você realmente tem vínculo aqui no Brasil. Então a gente levou tudo isso. No meu caso, como eu tenho uma empresa, eu levei documentos, eu acho que o documento principal é a declaração de imposto de renda para mostrar que a sua empresa está trazendo renda ali e você declara essa renda, isso é extremamente importante. E também movimentação bancária, dos últimos 3 meses a gente reuniu e também a movimentação bancária da empresa. Esse é o tipo de documento que eu separei assim para levar da minha empresa. Então, gente, nós levamos muitos documentos, mas não usamos, né? Chegou lá, não pediram nada de documento. Foi o nosso caso, né? Mas a gente sabe de casos que eles pedem comprovante, pedem documento. Mas, né, de qualquer forma, a gente foi ali respaldado, né? A gente levou todos os documentos e não precisamos usar ali no dia da nossa entrevista. Pelo que a gente pesquisou, pode acontecer deles não pedirem uma folhinha, nada para você, mas também pedirem várias coisas. Daí lá no dia da entrevista a gente chega lá, tem horário marcado, tudo certinho na sua ficha de cadastro, né? Um dia antes a gente leva a documentação lá no CASV e faz toda a aprovação, tudo certinho, para depois no outro dia fazer a entrevista. A gente falou mais no vídeo anterior. Aí a gente chega lá, a gente entra numa fila, que é a fila de horários, e depois dessa fila a gente vai ali para detecção de metais. Coloca lá carteira, documentos, essas coisas, passa pela detecção de metais. Aí vai seguindo o fluxo lá, entrega os passaportes para uma agente ali e ela vai fazer essa separação de acordo com os horários. E daí a gente entra lá numa sala cheia de cadeiras, uma sala bem grande, tinha bastante gente, daí é só aguardar lá até chamar pra gente ir pro guichê para fazer a entrevista. Então a gente ficou sentado ali naquelas cadeiras
por cerca de 1 hora, o que deixou a gente um pouco mais nervoso do que a gente já tava, né? Porque fica esperando, e aí já tinha passado o nosso horário, parecia que tinham esquecido a gente. Mas depois de uns 45 minutos, 50 minutos, chamou a gente para uma outra fila. E chamou nós 3 juntos. Apesar de a gente ter processos separados, mas como era uma família, chamou os 3 juntos. A gente entrou numa fila, numa fila parecida de fila de banco, assim. E aí, a partir dali, já foi mais rapidinho. Porque a gente já estava ali do lado dos guichês. Inclusive, a gente já conseguia até ouvir, né, um pouquinho, ver ali as pessoas sendo entrevistadas. Mas ali tinha um vidro que separava a gente do guichê ali, e só quando a gente chega na ponta da fila ali, que uma outra pessoa encaminha a gente pro guichê onde a gente vai fazer a entrevista. A gente fica ali, geralmente atrás de uma pessoa que já tá fazendo a entrevista, e nesse momento a gente consegue até ouvir a entrevista das outras pessoas. A entrevista que tá acontecendo na nossa frente, ali no nosso lado, então a gente consegue saber o que tá acontecendo. Aí vai mais do nervoso que você está, porque se você estiver muito nervoso, você não vai escutar nada. Se você estiver calmo, você vai conseguir escutar uma coisa ou outra. Eu fiquei tentando escutar tudo, que eu queria só pegar ali as dicas, mas não é assim que funciona. Ficar na hora ali dá um pouquinho de nervoso, assim, eu fiquei nervoso e eu consegui escutar somente a mulher que estava na nossa frente. Tinha outras pessoas do lado, assim, eu não consegui escutar muito, a Davana escutou algumas coisas. Eu escutei um pouco. Mas eu só consegui escutar a pessoa da nossa frente, que inclusive era uma mulher e teve o visto negado. Ela ia viajar para Nova York, alguma coisa assim, uma história que não, segundo o cônsul lá, não colou, e daí ela teve o visto negado, aí a gente já fica um pouco tenso lá, né? A pessoa da frente, o visto negado. Mas em compensação, tinha uma moça no guichê ao lado, e ela tava sozinha. Eu ouvi um pouco, né, ela contando. Ela falou que ela era advogada e que ela fazia pós-graduação, ela queria viajar com a família, e eu acho que a família já tinha o visto, e ela foi aprovada, né? E geralmente falam que, quando a pessoa está sozinha, é mais difícil de ser aprovado, mas nesse caso eu ouvi que ela foi aprovada. Mas eu também vi um outro rapaz que estava num guichê um pouco mais pra frente, ele também estava sozinho, e aparentemente o visto dele não foi aprovado. Que depois ele ficou falando lá com os agentes de fora lá, né? Perguntando quando que ele poderia, né, fazer novamente todo o processo. E daí chegou a nossa vez. Andamos até lá ao guichê, né? E tava lá a agente consular, foi uma mulher que atendeu a gente. Uma mulher extremamente simpática. A gente assistiu muito vídeo já das pessoas falando que alguns agentes são aqueles agentes mais fechados, mais grossos, assim, secos, né? Mas pelo menos essa moça que atendeu a gente foi super gentil, super educada. Foi uma experiência muito legal, assim, pra gente. Foi interessante. A gente chegou lá, colocamos as nossas pastas, assim, no balcãozinho que tinha. Porque, assim, para a pessoa já ver ali que a gente tinha os documentos, né? E a gente levou uma pasta transparente, então dava para ver ali, né, que tinha vários documentos. Então colocamos as pastas ali. A agente consular, ela pediu pra gente colocar a nossa mão num equipamento para leitura da nossa digital. Então foi pedindo ali de 1 a 1, pediu pro Darlan colocar, depois pediu pra eu colocar e depois pediu pra mãe dele também colocar ali para realmente ter certeza de que éramos nós que estávamos fazendo ali a entrevista. E daí foi feita a primeira pergunta, ela perguntou para onde a gente iria viajar. Antes a gente combinou, como nós estávamos em 3, eu, a Davana e minha mãe, a gente combinou para quando fosse uma pergunta mais geral, eu ficaria responsável de responder. E quando fosse uma pergunta direcionada, cada um responderia a sua. Então, quando ela perguntou para onde a gente gostaria de viajar, eu fui lá, respondi prontamente. Falei que a gente gostaria de viajar para Orlando. E aí já entrou a segunda pergunta. E aí ela perguntou se a gente já havia viajado para fora, para o exterior. Aí eu respondi que não, também a gente não tinha viajado para fora. E a próxima pergunta que ela fez pra gente foi se a gente tinha família que morava fora, que morava no exterior. Daí a gente respondeu que não tem família que mora fora, né? Não temos mesmo, respondemos que não. E daí começou perguntas mais direcionadas, que é relacionado a trabalho. Ela perguntou para mim
o que eu fazia. Daí eu respondi que eu tenho uma empresa de consultoria de marketing e também sou criador de conteúdo. Respondi exatamente assim. Daí ela já partiu para a pergunta perguntando o que a Davana fazia. Isso, ela perguntou, né, o que eu fazia de forma mais direcionada. Daí eu falei que eu sou professora na rede estadual, né, do Paraná. E depois ela também fez a mesma pergunta para a mãe do Darlan, que ela fazia. E ela também respondeu, né, o emprego dela. E daí, em seguida, ela perguntou da renda. Ela perguntou para o Darlan só, qual é a renda dele, aproximada. Ela perguntou, aproximado, qual é a sua renda? Aí eu falei a renda exatamente que eu tinha colocado lá na DS, né? Que é uma renda que, inclusive, é a que eu declarei no imposto de renda. Então, falei a renda exata, não era nada de aproximado, assim. Isso, gente, é muito importante vocês saberem exatamente o que foi preenchido na DS 160, porque igual no nosso caso, a gente passou todas as nossas informações, mas foi outra pessoa que preencheu, porque a gente contratou esse serviço. Então a gente depois nós lemos ela para não acontecer de você se contradizer ali, você falar uma coisa e lá tá preenchido outra. E aí, gente, a próxima pergunta foi interessante, porque depois de perguntar a renda do Darlan, ela perguntou novamente se a gente nunca tinha viajado para o exterior. Então, essa pergunta já tinha sido feita no início, bem no início da entrevista, e ela foi feita novamente. Provavelmente para tentar fazer ali, jogar um verde, né? Ah, será mesmo que não viajou para fora? Será que eles vão cair em contradição? E daí eu novamente fui firme ali, falei, não, nunca viajamos para fora. Tipo, infelizmente, né? Nunca viajamos para fora, a gente tá tentando ir agora. Em seguida, a agente perguntou se nós somos casados, e aí nós respondemos que sim, somos casados. Perguntou também se temos filhos, e respondemos que não temos filhos. Depois ela começou a direcionar umas perguntas para a mãe do Darlan. E daí para minha mãe, ela perguntou se a minha mãe mora sozinha, com quem que ela morava, se ela tem mais filhos, ela disse que sim, tem mais filhos, e perguntou também se esse outro filho mora fora do país. Não Novamente, mora... né? Uma pergunta meio parecida, porque ela já tinha perguntado se a gente tinha família fora do país. E daí falou que meu irmão não mora fora, mora aqui no Brasil, minha mãe respondeu isso. E daí ela perguntou também para minha mãe se ela tinha netos. Aí ela falou que não, porque nem eu, nem o meu irmão tem filhos, né? Então não tinha neto. Depois ela digitou ali um pouquinho, perguntou pra gente quem que vai pagar a nossa viagem. Respondemos que somos nós mesmos, né? Cada um vai pagar a sua viagem. Exatamente. E perguntou também quanto a gente vai gastar na viagem. Olha só que interessante essa pergunta, né? A gente acha que tem aí uma leve pegadinha nessa pergunta. A gente foi instruído a falar que a gente não sabia quanto ia gastar na viagem, até porque a gente realmente não sabia. É claro, né? A gente tem vontade de viajar, nós já demos uma pesquisada, mas a gente não tinha nada certo, então fomos instruídos a falar que não sabia quanto ia gastar. E isso é até importante ali na hora da entrevista, porque a moça falou pra gente que é importante eles saberem que você não tem nada certo ainda para viajar sem ter o seu visto, porque eles não permitiram ainda que você acesse o país deles. Então, como que você já vai ter uma viagem comprada, já vai saber quanto você vai gastar? Então, tem que ficar bem atento aí a esse tipo de pergunta. Se caso você já tenha uma viagem certa, mas não tenha o visto, talvez seja importante você pensar bem sobre essa resposta, a resposta dessa pergunta, porque pode ser que eles não gostem de saber que você já tem a sua viagem comprada, mesmo sem ter autorização ali para entrar no país, né, para entrar nos Estados Unidos. Mas lembrando que cada caso é um caso, obviamente. No nosso caso a gente não tinha nada certo, não tinha ideia de quanto iria gastar, então a gente falou, não temos ideia, porque não temos nada comprado, a gente não sabe quanto vai gastar. E eu teve mais uma pergunta também que ela fez pra gente, de quantos dias a gente gostaria de ficar, né, nos Estados Unidos. Verdade. Aí a gente falou a quantidade de dias, que é aproximadamente 13, 14 dias, e acrescentamos que essa quantidade de dias equivale ao período de férias que a gente vai ter. Então a gente já acrescentou essa informação junto do que só falar assim, 10 dias, 15 dias. E depois veio aquela parte mais tensa. Ela virou pro computador e começou a digitar. E aí a gente já ficou ali nervoso porque sabia que vinha o resultado. É agora que vem. E ela digitou bastante ali, uns 20 segundos, uns 15 segundos que parecia 1 hora e meia. Digitou.
E daí ela virou pra gente e falou o quê? Falou assim: o visto de vocês foi aprovado, pode ir. Exatamente, bem direto. Simplesmente, pode ir. E daí ela pegou o passaporte, colocou assim numa caixinha do lado dela, visto aprovado, tchau, obrigado. E daí. Aí a gente não sabia se ria, se agradecia, se chorava, se andava, né? O que que fazia? E daí a gente saiu feliz da vida e fomos embora ali. Foi uma experiência bem interessante, bem bacana mesmo. E aí, depois de cerca de 10, 15 dias, nosso passaporte chegou, né? Com o nosso visto ali no passaporte. E a gente ficou muito feliz de ter conseguido. Nem acreditamos, né? Porque apesar de ter tudo certo, a gente sempre fica nervoso, dá aquela insegurança, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora? Agora é só partir. Partiu, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Aproveitem as nossas dicas, né? O que foi aí perguntado pra gente. A gente torce para que o visto de vocês dê certo também. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por assistir até aqui. Esperamos que essas dicas sejam úteis para vocês. Muito obrigado. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve aí no nosso canal para acompanhar, né, as nossas viagens, que a gente agora vai, ó, viajar bastante. Isso aí. Valeu, gente. Um abração. Até mais.